paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Sou a professora Amélia Lemos e vamos fazer a leitura diária referente à lição de número 9 a ser ministrada no dia 1º de junho de 2025. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A leitura diária desta quinta-feira, dia 29 de maio de 2025, está no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8, que diz: No caminho com Jesus, contamos com o apoio do Consolador. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus já havia dito aos discípulos que ele partiria. Os discípulos já estavam cientes disso. Jesus também havia dito que os discípulos não ficariam sozinhos. O Senhor não nos abandona. Não é? O Senhor nunca deixa os seus servos desamparados. Então, ele deixou claro para os discípulos que ele iria, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Ou seja, agora começaria uma nova dimensão, um novo momento de trabalho das pessoas da Trindade. Faltou a palavra, ela não veio agora. Mas quando ele vier, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu costumo dizer que nós não pregamos a palavra sozinhos, não é? Enquanto estamos pregando, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Jesus, enquanto esteve aqui pregando, ele teve o auxílio do Espírito Santo no seu ministério. Né? Lucas deixa isto bem claro em Atos 10:38, que o Espírito Santo estava sobre ele. E nós temos o auxílio do Espírito Santo para nos orientar, nos fazer lembrar tudo aquilo que aprendemos com a palavra de Deus, e além disso, para convencer o pecador. Uma palavra pregada sem a direção do Espírito Santo não trará efeito na vida do pecador. E é até interessante aqui que você vai observar do texto a seguir. Jesus disse assim: olha, convencerá o mundo do pecado porque não creem em mim. Quem vai convencer o homem a crer em Jesus, a ter fé em Jesus? O Espírito Santo. Nós não temos este poder a incutir a fé nas pessoas. A fé é produzida pelo Espírito Santo. Então, a fé é produzida pelo Espírito Santo e convence o pecador de que ele é pecador e que ele precisa de perdão, e ele crê na palavra
e ele se convence de que ele é pecador. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, Deus é justo. Deus já exerceu o juízo sobre Satanás, ele já está condenado. Agora, há muitos que querem ser condenados juntamente com ele. Então, nós vemos aqui que nós precisamos, somos carentes, necessitados do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Temos visto muitas pessoas negarem o poder do Espírito Santo e têm falado barbaridades com relação à palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que te revela quem é Jesus. Tem um texto de Paulo no qual ele diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pela unção, pelo poder do Espírito Santo. Então, quando a pessoa não crê em Jesus, no poder do Espírito Santo, e vai se valer apenas da razão humana, ela começa a colocar em descrédito os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dirigir, possa nos orientar. Se você ver o versículo 13 aqui do texto, ele diz o seguinte: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo nos ensina, nos mostra, nos esclarece quem é Jesus. O Espírito Santo glorifica Jesus, exalta, engrandece a pessoa de Jesus. Então ele nos guia em toda a verdade. Porque o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas ele vai falar de tudo que já foi ouvido na palavra. E nos anunciará o que há de vir. Então nós temos conhecimento daquilo que há de vir por meio das Escrituras, porque o Espírito Santo nos esclarece. E daí, irmãos, nós não vamos nos envolver em contendas. Porque o que acontece? É interessante observar com base no título da nossa lição. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O crente precisa saber qual é o caminho que ele está trilhando. Jesus é o caminho. Ele precisa ter a certeza de quem é Jesus, do que Jesus ensina e de que ele vive aquilo que Jesus viveu e de que ele é um imitador de Jesus, de que aquilo que Jesus fala é a verdade, não é só um discurso, e de que Jesus é a vida. Sem Jesus, ele não chega a Deus. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Porque morte é separação. Vida é união, é paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Jesus ressuscitou para a nossa
justificação, para que nós tenhamos vida, sejamos justificados e tenhamos paz com Deus. Então, irmãos, é este o caminho da verdade, que é Jesus e que é a vida. Amém.